Saudações. Continuando com o nosso glossário místico, vamos abordar agora outros itens. O que é o mago? Essa palavra é empregada com frequência como sinônimo de feiticeiro, de uma maneira cortês. Um mago também pode ser chamado de magus, que significa o mestre das artes mágicas. Os antigos magos, como os três reis magos da Bíblia, eram sacerdotes zoroastristas da Média e da Pérsia, hoje Irã. Essa é a raiz do termo magia. Com o tempo, esse termo passou a ser usado para designar magos sábios e poderosos, de todos os tipos. A palavra mago vem da palavra magia ou macerar. É uma pessoa mais ou menos que entende de química e faz maceração de chás, poções aí, por aí afora. É que nem o caldo mágico que existe por aí. Magie vem da França, é francês. Magie quer dizer macerar. Um sábio. Um sábio é uma pessoa mais velha com um julgamento consciencioso que adquiriu sabedoria por meio de reflexão e da experiência. O termo é usado para um perito, um erudito e um filósofo ou professor com alto grau de sabedoria. Um deles é o Sócrates. Sagacidade significa sabedoria e a opinião de um sábio é chamada de sábio conselho. Embora em sua maioria os sábios sejam homens, o termo latino saga era comum para designar uma feiticeira na Idade Média. E algumas mulheres hoje em dia se identificam com o termo sábio ou sábia. Mágicos e magos. Simplesmente qualquer praticante das artes mágicas. Existem mágicos de palco que criam ilusões e realizam façanhas aparentemente impossíveis. Com o movimento das mãos, prestidigitação e efeitos especiais. Existem magos cerimoniais que criam rituais elaborados com o objetivo de alterar e transformar a consciência deles e a dos outros. No contexto geral da magia também entra a alquimia. O que é um alquimista? A alquimia foi a precursora da química moderna, misturando a metalurgia específica à filosofia grega e ao misticismo do Oriente Médio. Todo aquele que trabalha numa siderúrgica, ele transforma o minério de ferro em aço, chapa de aço, ou outros materiais. Os objetivos dos alquimistas eram a descoberta da pedra filosofal, que transformaria metais básicos em ouro e do elixir da longa vida, que curaria todas as doenças e permitiria que a pessoa vivesse para sempre. Hoje também um alquimista é um perfumista. Transforma qualquer vegetal aí em óleo, em perfume, e vai por aí afora. Um adivinhador, literalmente, é aquele que diz a verdade.
uma palavra antiga usada para designar profetas, visionários, videntes e adivinhos. O termo pode ser empregado para qualquer um que prevê o futuro. Outra palavra que significa a mesma coisa é o mantis, o profeta. Como no caso do isento mantis religiosa, espécie da qual faz parte o louva-a-Deus. As muitas técnicas de adivinhação são conhecidas como as artes mânticas, e seus praticantes são denominados mânticos. Um vidente. Esse termo, dado no século XIV, e significa aquele que vê, acreditava-se que um vidente tem um moral e uma visão espiritual extraordinários, e que prevê acontecimentos ou ao desenrolar das coisas. O termo pode ser usado para qualquer um que pratique a adivinhação, por numerologia, cabala, tarô, astrologia, ou mesmo vidência. São técnicas mágicas para descobrir informações perdidas ou prever o futuro, de modo especial, por meio de concentração. Utiliza-se um globo de vidro ou de cristal. Outras palavras para essa função chama-se oráculo. Profeta. Os profetas são, de maneira geral, pregadores divinamente inspirados que, com frequência, falam em nome dos próprios deuses ou deusas. São grandes professores conhecidos pelas compilativas visões e revelações religiosas. Na maioria das vezes, transformam por completo a sociedade na qual vivem. Abrão, Moisés, Jesus e Maomé são considerados os grandes profetas do judaísmo, cristianismo e islamismo. O que é um filósofo? Desde os primórdios na antiga Grécia, os filósofos buscaram entender os princípios subjacentes e a natureza da vida do universo e de todas as coisas. Eles procuram aplicar a sabedoria, conhecidamente e pela razão, e de todos os aspectos da vida e da sociedade. São particularmente conhecidos por serem grandes professores, como a filosofia inclui a metafísica, como a filosofia inclui a natureza da realidade e as origens de tudo. Várias vezes se faz referência aos feiticeiros como filósofos naturais. Sacerdotes e sacerdotisas. Um homem e uma mulher dedicados aos serviços aos deuses frequentemente é concentrado em uma única manifestação ou aspecto, tal como um sacerdote de Apolo ou uma sacerdotisa de Afrodite. Também podem servir a uma comunidade de adoradores, e as tarefas sacerdotais podem incluir a manutenção de templos, altares, a administração de sacramento, a condução e presidência de ritos e rituais, aconselhamento pastoral e etc. Também funcionam como um canal direto para o espírito e a voz da divindade escolhida.
Bom, eu vou resumir um pouquinho aqui o que é magia, para vocês lembrar ou entender o que é uma magia. A magia é real, faz parte da arte real. A magia era praticada por reis antigamente, como o rei Salomão, Davi e outros. As coisas que você consegue por meio de feitiços, encantamentos e invocações afetarão o seu futuro. Os seres que você chama para dentro de seu círculo mágico existem no reino espiritual. A magia é real, não é uma metáfora. Os símbolos e correspondências que você aprenderá são instrumentos que o capacitam a controlar sua realidade. Eu estou falando isso aqui vai ter continuidade, vamos fazer outras vídeos, palestras. O termo lá, que todo mundo, até dentro da filosofia se fala, aquele termo lá, conheça-se a si mesmo. Sócrates, certa vez, disse a seus discípulos que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, enquanto segue o caminho de aprendiz. Mantenha um diário mágico, um grimório ou um livro das sombras. Suas notas e observações o permitirão descobrir que você realmente é e que deseja ser de verdade. Por meio da meditação e foco, você aprenderá como reagir a eventos e coisas de maneiras específicas. À medida que aprende mais sobre si mesmo, você obterá o conhecimento de que necessita para mudar e se tornar o mago que deseja. Ou mago, feiticeiro, bruxa, lá eu falo mago, para mim é... A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo já. E também faz parte da natureza humana desejar saber de antemão o que vai acontecer. Muitas pessoas em toda a história e em nosso tempo presente procuram videntes e formas de adivinhação para descobrir o que está por vir. O mago tem o poder de criar o futuro que deseja. Manifestar o que você deseja para a sua vida o ajudará a prever o futuro. Um lembrete: tome cuidado com o que você faz. A magia acontece o tempo todo. Não apenas quando você está em um ritual. E depois outra, não invoque aquilo que não puder mandar embora. Isso é perigoso. Nenhum trabalho mágico, ou místico, ou hermético, lá, como você queira chamar, nunca estará pronto até que você tenha guardado os instrumentos e arrumado sacramentalmente todos os objetos. Bom, por hoje, essa palestra aqui está encerrada. Continuaremos em outros vídeos palestra. Por enquanto, é só. Namastê, blessed be. Shalom. Ou abiento, como queira. Ou bom dia.